Olá, esta é a Rádio Mateus 633 e nós estamos falando aqui da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar na carta do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17, onde o apóstolo João nos adverte a respeito do amor às coisas do mundo, né? Do amor às coisas do mundo. João nos adverte a não amar o mundo, ou as coisas que há no mundo. Mas o que é o mundo, né? Para esta perícope, para esta passagem bíblica. O que o apóstolo João chama de mundo? Olha, o apóstolo, ele não está falando sobre o reino material apenas, não. Ele não está falando somente a respeito do reino material, do reino secular, das coisas que nós vemos. Não, ele fala que não há uma necessidade de nós privarmos, de nós deixarmos de utilizar de tudo neste mundo que nos traz alegria. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo para a gente deixar de usufruir das coisas do mundo que nos traz descanso, que nos traz alegria. Não, ele não está proibindo, não. Né? Ele só está nos lembrando que todo bom desejo, né? Que toda busca de alegria, de prazer, pode ser pervertido, pode ser distorcido, né, por anseios e por orgulho pecaminoso. Ele está dizendo assim, olha, tudo que há no mundo foi criado por Deus, e para o nosso deleite, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Mas se nós não tomarmos cuidado, certo? Se nós não nos prevenirmos, se nós nos deixarmos levar por esse amor obsessivo para essas coisas do mundo, que foram criadas para nos dar alegria, para nos dar prazer, para nos dar satisfação, o nosso anseio, o nosso orgulho pecaminoso pode fazer com que isto que é bênção se transforme em maldição. Nós temos que ter isso em mente. Deus criou tudo de bom. Tudo de bom. Mas Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo primeiro de Deus, ele tenta distorcer, ele tenta desfigurar, ele tenta mudar a finalidade daquilo que foi criado por Deus para a nossa alegria. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós passaremos a amar mais as coisas criadas por Deus para a nossa alegria do que ao Criador. Então, o nosso amor primeiro, o nosso foco primeiro, não pode ser a criatura. Não pode ser as coisas criadas, não. O nosso foco primeiro, o nosso amor primeiro tem que ser a Deus. Mas é claro que com equilíbrio, com cuidado, nós devemos usufruir das coisas boas que Deus fez e colocou à nossa disposição. Uma boa refeição, né? um bom relacionamento com a sua esposa, até no campo sexual.
até no campo sexual, com a tua esposa, né? Uma viagem de prazer, né? Para apreciar a natureza, aquilo que foi criado por Deus, né? Então, essas coisas criadas, ela é para nos trazer alegria, para nos dar gozo, nos dar prazer, mas nós não podemos ter um amor a essas coisas, nos apegar a essas coisas. Um outro exemplo bem prático é o dinheiro. O dinheiro. Nós não podemos, o pecado não está em ter dinheiro, em ter recurso material. A Bíblia não proíbe isso. A Bíblia não proíbe isso. O que a Bíblia questiona é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Quer dizer, a pessoa deixa de usar o dinheiro para se satisfazer e passa a ser um escravo do dinheiro. A pessoa deixa de usar o alimento para se satisfazer e passa a ser um escravo do alimento. A pessoa deixa de usar uma roupa bonita para se satisfazer e passa a ser escravo de uma moda, de um conceito, de um tempo. Não, Deus não quer isso. Deus quer que nós usufruímos das coisas criadas, mas não que nós amemos a criatura mais do que o Criador. Não é isso? Então vamos lá, versículo 15. Olha o que ele fala, olha. Não amem o mundo. Não amem o mundo. E nem o que nele há. Quer dizer, a comida está no mundo? Está. O dinheiro está no mundo? Está. A praia está no mundo? Está. Uma boa roupa está no mundo? Está. O carro está no mundo? Está. Mas isso não pode ser objeto do nosso amor. Nós podemos e devemos apreciar, né? Porque tudo isso fica demonstrado que Deus, através da sua criatura humana, foi capaz de construir aquele belo carro, né? Aquela bela casa, mas nós não podemos ter a criatura como o objeto do nosso amor. Não. Nós temos que amar a Deus. Então ele fala lá, né, voltando, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Não da parte de Deus. O amor do Pai não está nele. Não é que Deus não nos ama porque nós amamos o mundo. Não é isso, não. Deus ama toda a criatura. Mas é assim, olha, se nós amamos o mundo, se amamos o mundo, não tem como amar a Deus, não tem espaço para amar a Deus. Então, se a pessoa ama o mundo, ela não tem espaço para amar a Deus. A Bíblia fala que é impossível servir a dois senhores. Esse amar, no sentido que o texto quer nos transmitir, é o sentido de ser servo, de ser escravo, de ter as coisas do mundo como seu senhor, como seu senhor. Então, se nós amamos o mundo, se o mundo é o nosso senhor, nós não tem como Deus ser o nosso senhor, porque o espaço de senhorio já está ocupado pelo mundo. Entendeu? Então, quando ele fala no texto que o amor ao mundo, quer dizer, nós entregarmos para o mundo como o mundo sendo o nosso Senhor. E ele prossegue, olha, pois tudo que há no mundo, né, o jeito de viver no mundo, a justiça do mundo, né, pois tudo que é no mundo, ou seja, a cobiça da carne, né, no físico, a cobiça dos olhos, né, a ganância, né, e a ostentação de bens, o orgulho, não provém do Pai, não vem de Deus. Não vem de Deus, é isso que ele está explicando. Olha, a cobiça da carne, né, o prazer no físico, apenas prazer no físico. A cobiça nos olhos, quer dizer, a ganância,
Ah, se fulano de tal tem, eu também tenho que ter. Se meu vizinho tem, eu também tenho que ter. Se fulano chegou à direção da empresa, eu também quero chegar. Você entendeu? Então, essa cobiça dos olhos, essa ganância, né? E a ostentação dos bens, usar as coisas para mostrar que tem, que é poderoso, não provém de Deus. Não não são princípios de Deus. Não faz parte do jeito de Deus ser, mas faz parte do mundo, né? Não provém de Deus, mas provém do mundo. Esse jeito de ser, ou seja, cobiçoso na carne, cobiçosos nos olhos, né? E ostentador de bens, não é prática de Deus. Por que, pastor, que não é? Porque esse é passageiro, irmãos. E nós vamos ver isso no versículo seguinte. Olha lá no 7, olha. O mundo e a sua cobiça passam. Quer dizer, essas coisas do mundo, as coisas criadas, né, que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos percebendo através dos sentidos, elas passam. Elas passam. Mas aquela pessoa que faz a vontade de Deus, a vontade de Deus são os princípios de Deus, né? A lei moral de Deus, né? São as orientações de Deus. Cobiça na carne não é vontade de Deus, porque não é princípio de Deus. Cobiça dos olhos não é vontade de Deus, porque não é princípio de Deus, né? E ostentação de bens não é vontade de Deus. Por quê? Porque não é princípio de Deus. Não é isto. São preceitos, são princípios do mundo, da nossa sociedade que foi corrompida, né? Onde um tem que mostrar que é mais poderoso que o outro. Em alguns ambientes, alguns têm que mostrar que é mais imoral do que o outro, para poder ser aceito entre eles. Mas na nossa visão, nos nossos princípios, quer dizer, na vontade de Deus, não é isso, isso não se encaixa, né? Isso não se encaixa. Então, voltando ao 17, olha, o mundo e a sua cobiça passa, esses prazeres, né? Essas alegrias, elas são passageiras. Nós não podemos utilizar, pastor, usufruir, podemos, como falamos no início, mas nós não podemos deixar que isto seja elevado à categoria de amor, de nosso Senhor, o nosso dono, quer dizer, aquele que nos orienta. Nós não podemos ser orientados pelas sensações dos sentidos físicos, nós não podemos, né? Nós temos que ser orientados pela vontade de Deus, que são princípios morais, que são princípios de relacionamento conforme o amor de Deus, né? Então existe uma luta, claro que há uma luta. É claro, a luta entre a vontade do mundo, né? O mundo é um senhor, as pessoas se tornam escravas dos princípios do mundo. Eu lembro uma coisa muito interessante que acontecia quando eu morava em São Paulo, na capital. Às vezes eu saía de casa e eu estava num dia tranquilo, não tinha muita pressa, e ia para o centro para poder resolver algum problema. Então eu saía de casa andando de maneira tranquila, né? Andando, olha, não tenho pressa, tão tranquilo. Quando eu me dava conta, eu estava correndo para tentar pegar um ônibus, eu estava correndo para tentar pegar um metrô, eu estava correndo, sabe, naquele frenesi conforme as pessoas. Ou seja, o mundo, as coisas do mundo, né, vai nos abraçando, vai nos envolvendo e a gente nem percebe. Nem percebe. Então, às vezes, a gente está num ambiente onde não tem princípio cristão.
só tem princípios do mundo, que é disputa, né, que é contar vantagem, né, em alguns ambientes ser imoral, né, e a gente que é cristão, a gente no começo sente muito mal com aquilo, mas se a gente não prestar atenção e se afastar desse mundo, do mundo secular, a gente acaba aceitando aquilo como normal, como uma prática normal, né? De tanto você ver aquilo, você vai repetindo, né? Copiando os valores do mundo, os valores daquelas pessoas. Por isso que é muito importante a gente sempre voltar para a palavra de Deus, ler a Bíblia, porque a gente sai de um mundo, né, desse mundo secular, e nós entramos num outro mundo. Pastor, às vezes parece que é um mundo mágico, né? Alguém pode estar pensando, né? Pastor, porque o mundo aqui fora é diferente. Irmãos, eu sei que é diferente. A Bíblia fala que nós estamos no mundo, nós cristãos, mas nós não somos do mundo, né? A Bíblia fala que nesse mundo dos sentidos que nós vivemos hoje ainda, nós temos que ser o sal, fazer diferente, né? Dar um gosto diferente para as coisas. Mas se a gente passar a amar a esse mundo, né, aos princípios desse mundo, como as coisas acontecem no mundo, achar que está tudo certo, então a gente está amando o mundo. A gente está amando o mundo. Pastor, mas como é que eu vou ficar batendo de frente? Aí eu perco o ambiente, né? Para onde eu vou depois? É só para dentro da igreja? Eu preciso trabalhar, pastor. Preciso ir para a escola. Eu sei, irmãos. Eu sei que não é fácil. Por isso que nós falamos que todo cristão, ele sofre uma hora ou outra, ele vai sofrer um bullying, né? Eu acredito que a melhor postura é nós não acusarmos, né? Mas também nós não concordarmos, né? Não tem que ficar acusando todo mundo, criticando todo mundo, mas não precisamos concordar, né? Quando possível, a gente procurar um outro ambiente, né? E sempre, irmãos, voltar para a Bíblia no final da noite, né? No começo do dia, não deixar de congregar, porque quando você vai na igreja, que encontra os irmãos ali e tal, né, uma igreja boa que prega a palavra do Senhor, você começa a semana já com mais gás, fortalecido, porque você sabe que tem alguém que ora por você, que orou por você, né? Então é importante a gente às vezes dar uma afastada desse mundo. E a igreja, a Bíblia, uma pregação, né, um hino. Por isso que nós aqui na rádio nós fazemos todo dia um devocional. Todo dia nós voltamos para a palavra do Senhor. Lógico que a gente vai para a rua, a gente conversa, tem contato com o povo, né? Mas nós procuramos não esquecer do Senhor, porque a verdade se deixa um dia, né? E sente, no começo sente, mas aí depois já fica 2 dias. Aí já sente 3 dias afastado da palavra do Senhor, quando você vê, você voltou para o mundo, sem perceber. É como aquela história de cozinhar um sapo na água morna, né? O sapo lá, a água vai esquentando devagarinho, quando o sapo ele vai gastando a energia dele para conviver naquele ambiente novo, né? Quando o sapo resolve sair da água quente, ele já não tem mais energia, ele já gastou tudo para se manter no ambiente. É que nem o crente. O crente começa a conviver com pessoas do mundo, não sai para buscar força, né? E tá convivendo, não, eu estou em Cristo, eu sou forte e tal, vai convivendo ali, né? Não faz o devocional, não busca a palavra do Senhor. Aí uma hora que ele desperta, que ele quer sair, já foi tomado pelo mundo. Aí fica mais difícil, né? Então é importante a gente observar aqui o amor ao mundo, né? A natureza do sistema mundial é facilmente percebido, irmãos, nas práticas, né? Nas atitudes e nos interesses da nossa cultura. Você vê.
Nossa, teve um tempo aí que tinha uma propaganda que o sujeito lá, né, depois ele até se arrependeu disso. Ele enfatizava, né, que era preciso levar vantagem em tudo, né? É preciso levar vantagem em tudo. Nossa, foi um desserviço, né? Foi um desserviço para o povo brasileiro. Como levar vantagem em tudo? Né? Não, tem situações que a gente ganha, tem situações que a gente perde, né? Tem situações que a gente empata, mas temos que ser honestos. O levar vantagem em tudo pressupõe-se que vai quebrar algumas regras para poder ter vantagem. Isso não é certo. Isso não é certo. E tinha também um ditado antigo que fazia muito mal para nós brasileiros, que era que o brasileiro era o povo do jeitinho. O brasileiro dá jeitinho a tudo. Não, não existe jeitinho. Não tem que dar jeitinho. Bem, o brasileiro é um povo criativo, não há dúvida. Povo inteligente, né? Nós somos um povo inteligente, né? Nós somos um povo criativo, mas não é de jeitinho, né? Não é colocar a vida das pessoas em risco por causa de um jeitinho, né? Não é colocar a nossa vida em risco por causa de um jeitinho, não. Nós temos que fazer a coisa correta. Então, nós percebemos, né, essa natureza do sistema do mundo, a natureza do mundo. Por isso que o apóstolo João está nos orientando, olha, não ame o mundo, não ame o sistema do mundo e nem as coisas que há nele, né? É uma orientação isso aí da parte do apóstolo João. Porque nós percebemos que, infelizmente, a imoralidade no mundo é fato, né, irmãos? É real, acontece, né? A nossa sociedade ela procura satisfazer em alguns momentos, a qualquer preço, os seus desejos carnais no aspecto físico, né? E de uma maneira que Deus proibiu. O pessoal olha para uma mulher, né, uma mulher casada, e não respeita. Como não respeita? Tem que respeitar, a mulher é casada, né? O sujeito é casado, olha para uma outra mulher, não respeita a esposa que tem em casa. Não, mas é o impulso sexual, o desejo, achou bonito. Não, mas tudo bem, agradeça a Deus. Olha, Deus, que maravilha que o Senhor colocou de pessoa no mundo, mas não é minha, né? Tem que respeitar, nós temos que ter domínio sobre os nossos desejos, né? Sobre as nossas vontades. Não é ver tudo que vê e ir pegando, né? Não, tem que ter respeito. E esse domínio às vezes não é observado no mundo, ao contrário, às vezes é incentivado. A pessoa trai a esposa e sai cantando para todo mundo que trai a esposa, né? Às vezes a pessoa sai com uma outra mulher, né, que aí sai falando para todo mundo, denegrindo a imagem da outra pessoa, né? Porque é uma imoralidade. Ele só buscou satisfazer o prazer físico, esqueceu de toda a lei moral, de todo o respeito à pessoa, né? Então esse é o valor do mundo. E nós vemos isso muito, novelas, música, né? A internet hoje pode ser uma benção, a pregação ela vai pela internet, a rádio vai pela internet, mas nós também sabemos que há sites cabulosos, né, na internet que mostram coisas absurdas, né, dentro de um conceito cristão, mas existe e é a maioria, né? Então o sistema do mundo é um sistema imoral. Como regra, viu, irmãos? É óbvio que para todas as regras há exceções. Assim como no sistema religioso também tem essas exceções. Mas nós estamos falando que, como regra, os princípios do sistema religioso, que também está no mundo, né? Mas daqueles que seguem a Deus, é totalmente diferente do sistema do mundo. Tá bom? E nós observamos também a ganância, né, no sistema do mundo. A competição é muito grande. A competição. Se o vizinho comprou um carro 2019, eu tenho que comprar um 2020. Se o vizinho pintou a casa, se o vizinho colocou o filho em tal escola, eu tenho que colocar em outra escola. Sabe essa ambição, né? Essa briga de querer ter tudo,
né? Nós falamos que a imoralidade, ela atinge a nossa área física, já a ganância, ela atinge a nossa área emocional, a nossa área emocional. A cultura impulsiona e é impulsionada pelo desejo de riqueza, de riqueza. Você vê as propagandas, você, às vezes, se você não tomar cuidado, você compra coisa que não precisa, porque é propaganda, falou que está na moda, né? Então, nós temos que parar para pensar nisso. Nós temos que ter domínio sobre as nossas vidas, né? Nós temos que ter domínio sobre os nossos desejos físicos. Nós temos que ter domínio sobre a nossa área emocional. Se tudo que nós queremos pegamos, né? Não. E a ganância é isso, na parte emocional. E a cultura, o sistema do mundo, ele impulsiona nós para isso, em busca de riquezas, né? Posses materiais, fama, né? Tem gente que mata por fama, poder. Nossa, quantos não matam por poder? Fora as mentiras, né? As trapaças, os roubos, tudo para poder conseguir o que quer. Não tem domínio. A pessoa não tem domínio na sua ganância, né? E é uma pessoa que sofre na área emocional, sofre muito na área emocional, né? É uma dor que é uma dor interna, que ela fica ali, que às vezes se manifesta no externo, é óbvio. Mas não é fácil, não. E o orgulho também é um outro problema, né, nesse sistema mundial. O orgulho das suas posses, né, tanto na área intelectual como na área material. E isso aí é um afetamento da área psicológica do homem, né? As pessoas são amantes de si, elas gostam muito, são egocêntricas, né? Elas gostam de ser vistas como uma pessoa de sucesso, vencedoras, né? Ninguém admite derrota. Vai no Facebook, dificilmente você vai ver no Facebook alguém ali relatando uma própria derrota, contando, muito difícil. É sempre ostentando, né? É sempre mostrando às vezes o que não tem, né? Então é um problema muito sério. Elas querem, as pessoas, nós não incluímos, quer ser melhor do que o outro. Por isso que é uma luta de nós contra nós. Nós temos que ter controle na área física, né? A cobiça pelo prazer físico, a imoralidade, né? Nós temos que ter um controle sobre a nossa área emocional, que é essa ganância, a cobiça por tudo que a gente vê de material, quer pegar, quer ter para si, né? E essa agora, a cobiça na área psicológica, né? O orgulho de mostrar o que tem. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu posso isso, eu tenho esse curso, eu sou doutor. Sabe com quem está falando? Sabe esse orgulho? Fraqueza, uma pessoa que vive na carne, é uma pessoa que ama a carne, é uma pessoa que ama o mundo, uma pessoa que valoriza o mundo, colocou o mundo. Pastor, eu não posso ficar feliz, pastor, foi uma luta, eu consegui o meu curso de engenharia. Amado, você tem que agradecer a Deus, porque Ele deu essa oportunidade, mas isso não pode ser para a sua vida um motivo para você se transformar num orgulhoso. Você tem que ter orgulho, satisfação, alegria daquela bênção de ter participado para conquistar aquilo. Tem que ter orgulho, mas não pode ser orgulhoso. O orgulhoso é o presunçoso. O orgulhoso é o presunçoso. Nós podemos, como eu falei antes, usufruir de tudo isso, mas isso não pode ser amor. Isso não pode estar em primeiro lugar, né? Isso não pode. A nossa sociedade, irmãos, conforme o parâmetro bíblico, né, ela vive uma condição pecaminosa. Mas nós não podemos desanimar, porque nós estamos nesse mundo ainda e fomos chamados para ser o sal, para fazer a diferença. Nós cremos que Deus, Ele é maior que todo o poder de atração do mundo sobre nós. Deus é muito maior, porque o mundo cativa a gente. Mas nós acreditamos que Deus, Ele tem um poder maior do que todas essas atrações do mundo. Não é isso? E que nós podemos nos prevenir disso. De que forma? Dando atenção a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Deus, quando Caim estava pensando em matar seu irmão Abel, a Bíblia fala que Deus apareceu para Caim e falou: olha, Caim, o pecado, ele está batendo na sua porta, mas você tem poder para resistir ao pecado.
E falo mesmo para nós hoje, as tentações da imoralidade, as tentações da ganância, as tentações do orgulho, ela passeia próximo de mim, próximo de você, próximo de todos nós. Mas nós acreditamos que Deus nos dá essa capacidade para resistir. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu digo, nós temos que sempre estar lembrando o texto bíblico, buscando em Deus, tendo humildade de saber que nós sozinhos não somos ninguém, né? Que nós temos que ter um Deus. Então, irmãos, o apóstolo nos lembra, olha, não amem o mundo. Não amem o mundo, mas usufruam das coisas que Deus colocou no mundo com disciplina, com cuidado, com equilíbrio. Usufruam. Não sejam escravos dos prazeres do corpo, dos prazeres da sua área emocional e dos prazeres da sua área psicológica. Não. Nós temos que, embora vivamos num mundo caído, né, onde Satanás é o príncipe desse tempo, nós temos que entender que o nosso Deus é maior. Por isso que nós somos hoje servos de Deus e não servos de Satanás. Nós podemos usufruir das coisas que Deus colocou à disposição, mas nós não podemos ser escravos das coisas criadas. Nós não podemos ser escravos, nós temos que ter domínio. Domínio sobre os nossos desejos na área física, domínio sobre os nossos desejos na área emocional e domínio sobre os nossos desejos na área psicológica. E quem pode nos dar esse domínio? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. É Ele que vai nos capacitar. É Ele que vai nos fortalecer. É Ele que vai nos mostrar, agora você está extrapolando, você está começando a amar o dinheiro. Agora você está começando a amar o seu carro, você está começando a amar as coisas do mundo. Você está se afastando de Deus. É Ele que vai nos lembrar. Mas para Ele nos lembrar, precisa que nós conversemos com Ele, tenhamos um relacionamento próximo com Ele, né? Aprendamos mais a respeito dEle. Tá certo, irmãos? Essa palavra é muito poderosa, viu? O apóstolo João, ele nos dá uma palavra de precaução. Ele não nos proíbe de usufruirmos das coisas criadas, das boas coisas criadas por Deus. Não, Ele não nos proíbe. Ele nos alerta para que essas coisas não tomem o senhorio da nossa vida. E a partir daí nós passemos a ser escravo das coisas criadas, ao invés de ser servo do Deus Altíssimo. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado por essa palavra, esse texto registrado que nos traz muita confiança, muita alegria e nos lembra, Senhor meu Deus, qual deve ser a nossa postura com relação às coisas de Deus e também com relação às coisas do mundo. Pai, nós pedimos que o Senhor, através do Santo Espírito, faça com que essa verdade seja prática na nossa vida, Senhor meu Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Pedimos também por aqueles que sofrem no corpo, Pai, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, curando membros, órgãos, dando um tempo de vida com uma melhor qualidade e que essa pessoa possa perceber que o milagre vem do Senhor. Mas, Senhor, que não seja feita as nossas vontades, mas a vontade do Senhor. Pedimos também por aquelas pessoas que sofrem, Senhor meu Deus, na alma. Traga paz, traga confiança, traga alegria para essas pessoas, Senhor meu Deus. Que elas possam perceber que há esperança, que o Senhor é o Deus da esperança. O Senhor não é um Deus que não cumpre com as suas promessas. E as suas promessas é que o Senhor aliviaria o nosso fardo. Pai, que essas pessoas possam trazer e depositar aos teus pés as necessidades e o Senhor devolver a elas a confiança, a alegria, a esperança de viver. Pedimos também que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos na família, abençoe papai com a mamãe, os irmãos entre si, e os filhos com os pais e os pais com os filhos. Que haja harmonia, que haja paz, que haja alegria. Abençoe também o sistema de governo, abençoe os nossos governantes, abençoe nós todos como cidadãos desse tempo, Pai amado. Que haja paz e união nesse relacionamento. Abençoe também, Senhor meu Deus, a sociedade como um todo, hospitais, fábrica, comércio, no trânsito. Ser com todos, Senhor meu Deus, onde haja um aglomerado de humanos, onde haja um humano, que o Senhor se faça presente, Senhor meu Deus.
Nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós cremos. Por isso nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.